Quarta-feira, 19 de abril, são 6 horas e 29 minutos. Temos imagens ao vivo da reta do aeroporto com o trânsito no sentido Serra bastante intenso. Com essas imagens ao vivo, Link Espírito Santo entrando no ar. Boa noite. Ontem anunciamos aqui no Link o estudo da UFES que constatou o aumento na quantidade de metais na foz do Rio Doce, na região de Regência. O índice da presença de metais, especialmente o ferro e o alumínio, está próximo ao valor encontrado na época da tragédia em 2015. Hoje vamos conversar com o geólogo e professor da UFES, Alex Bastos, que participou da pesquisa e vai falar para a gente sobre o que, de fato, está acontecendo no Rio Doce. Antes, vamos ver outros assuntos em destaque no programa desta quarta-feira. Incêndio destrói centro comercial na Praia do Morro, em Guarapari. Em Colatina, moradores reclamam da falta de recolhimento de lixo na cidade. E em Linhares, um projeto para ressocialização coloca presidiários para trabalhar. Agora, no Link Espírito Santo. Estão presos na Polícia Federal os antigos donos do Banco Santos Neves, que foi à falência em 2001. Os presos são os irmãos Luiz Renato Tomasi dos Santos Neves, José Augusto dos Santos Neves e o empresário e ex-presidente do Banestes, Carlos Guilherme Lima. Todos condenados pelo crime de gestão fraudulenta. Segundo a Justiça, eles foram responsáveis por um esquema de empréstimos irregulares que levou o Banco Capixaba à falência, deixando milhares de clientes no prejuízo. Ainda nessa edição do Link, a gente traz outras informações sobre a prisão dos donos do Banco Santos Neves. Na enquete de hoje, queremos saber a sua opinião sobre o Rio Doce, ainda que seja a partir de informações que você tem lido ou assistido. A pergunta é: você acredita que o Rio Doce se recupere do acidente provocado pela Samarco? Sim ou não? Vote pelo nosso portal, o rsim.com.br/enquete e envie as suas opiniões aqui para Emanuela Teixeira, do portal R5. Boa noite, Emanuela. Boa noite, Torinho. Nossos internautas podem participar através do nosso WhatsApp no número 992525007 e também através das nossas redes sociais, usando a hashtag LinkES pelo Facebook, Instagram e Twitter. Bem, e seguimos aqui então com as notícias do dia, as notícias dessa quarta-feira. Um grande incêndio destruiu um centro comercial na Praia do Morro, em Guarapari. O espaço ficou completamente destruído. As chamas ainda atingiram um prédio vizinho que teve de ser evacuado. De acordo com vizinhos, o incêndio começou por volta das 6 horas da manhã desta quarta-feira e se espalhou rapidamente. Nessas imagens, feitas por moradores da região, dá para ver o galpão do mini shopping de verão em chamas e coberto pela fumaça. O estabelecimento fica na Avenida Beira-Mar, na Praia do Morro, em Guarapari, região metropolitana. O local é muito frequentado por turistas que visitam o balneário. O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamente ao local, mas o fogo já havia destruído boa parte das lojas. Está muito inseguro adentrar dentro do galpão. Então a gente está fazendo um rescaldo perifericamente. O bombeiro está por fora jogando essa água lá. As paredes do galpão estão totalmente condenadas. Tudo no galpão está perdido. Tem ferros retorcidos. Então a gente está fazendo esse lançamento de água pela periferia. O galpão ficou completamente destruído. A estrutura do telhado veio abaixo. Por sorte, ninguém se feriu. O galpão estava fechado quando o fogo começou. O Corpo de Bombeiros ainda não conseguiu identificar as causas do incêndio. Quando a primeira equipe que chegou, ela já chegou confrontando um incêndio tomado por todo o galpão. Então, saber que posição que o incêndio iniciou dentro do shopping da praia não foi possível pela equipe. Um trabalho pericial será executado. Esse trabalho tem até 20 dias para ser executado. Nesse trabalho pericial, o objetivo dele é tentar descobrir as possíveis causas do incêndio. As chamas foram tão altas que chegaram a danificar toda a lateral deste prédio residencial que fica ao lado do galpão.
O andar da garagem teve as paredes completamente destruídas. Por medida de segurança, todos os moradores deixaram o local. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, houve um princípio de incêndio em um apartamento do 6º andar. De acordo com o síndico do prédio, o edifício tem 30 unidades, mas a maioria estava vazia e cerca de 15 pessoas estavam no local quando o incêndio começou. Os corredores do condomínio foram tomados pela fumaça e os moradores entraram em pânico. Um susto muito grande, né? A gente tem um filho que estuda cedo, a gente levanta cedo, aí escutamos o alarme da feira soando e não demos muita importância porque isso era normal, né? Quando chegamos na varanda, uma fumaça bem fedorenta, né? Preta. E aí começou a se instalar meio que um pânico assim no prédio, né? Porque no 10º andar, elevador desligado, vamos descer por aonde? Escada cheia de fumaça. Mas graças a Deus juntamos com outros moradores e descemos, né? E estamos aqui até agora aguardando notícia aí do Corpo de Bombeiro. A estrutura do edifício vai passar por uma vistoria. Por enquanto, ainda não há previsão de quando o local será liberado. Estamos rotineiramente comparecendo a todos os andares e vendo a situação, está muito fumaçado, então os moradores ainda não podem retornar. Uma parede da garagem, ela caiu, então o prédio também vai ter que ser verificado na questão estrutural, então por enquanto os moradores não podem retornar. O mini shopping da Praia do Morro existe há pelo menos 20 anos e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, o estabelecimento estava em processo de renovação do alvará. Ele estava sem alvará, ele estava em processo de regularização, mas no dia de hoje ele estava sem alvará. É um grande prejuízo e um imenso susto, não só para os comerciantes, como para os moradores do prédio ao lado. Um mexicano foi preso pela Polícia Federal no aeroporto de Vitória quando tentava retornar ao México. Ele é acusado de tráfico internacional de drogas e vinha sendo monitorado pelos agentes há pelo menos 40 dias. Durante as investigações, os policiais prenderam ele, que para enviar 123 quilos de cocaína para o exterior, o homem escondeu a droga dentro de um bloco de granito que seria exportado. O mexicano pode pegar até 35 anos de prisão. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Viana e o processo vai tramitar na Justiça Federal em Vitória. É hora do nosso primeiro intervalo e na volta vamos falar da situação do Rio Doce, 1 ano e meio depois da chegada da lama da barragem da Samarco. E ainda mais informações sobre a prisão dos donos do Banco Santos Neves. Agora são 6h37. Temos imagens ao vivo da Avenida Américo Boaz, em frente ao Shopping Vitória. Link Espírito Santo, ligado em você. Voltamos a falar agora sobre a prisão dos donos do Banco Santos Neves. Foram presos hoje os irmãos Luiz Renato Tomasi dos Santos Neves, José Augusto dos Santos Neves e ainda o empresário e ex-presidente do Banestes, Carlos Guilherme Lima. Segundo a Polícia Federal, as prisões representam o fim da impunidade no caso. Os três foram presos em suas residências, não ofereceram qualquer resistência, com a colaboração inclusive dos seus advogados, e foram recolhidos ao sistema penitenciário para triagem e início do cumprimento da pena. Eles já tinham sido condenados? Quais foram os crimes que eles foram condenados também? Por que eles foram presos? A prisão principal, o crime principal, foi pelo crime de gestão fraudulenta, previsto no artigo 4º da Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, desvios de finalidade de aplicações financeiras, concessões de empréstimos para quem não tem condição de garantir o pagamento desses empréstimos, grandes financiamentos, que muitas vezes são utilizados para encobrir um verdadeiro desvio de dinheiro, e esse dinheiro dos clientes do banco,
para o patrimônio individual de alguns gestores, inclusive esse patrimônio sendo escondido até no exterior. Aqui na Sociedade Capixaba, realmente, muitos clientes foram lesados, né? Infelizmente, o processo de falência, ele não depende, né? Não assegura, melhor assim dizendo, o cumprimento dessas dívidas para todos os clientes, mas o processo penal, ele pelo menos pune o condenado, ou seja, os maus gestores pelos crimes de gestão fraudulenta que levaram ao prejuízo de seus clientes, principalmente esses aqui da Sociedade Capixaba. Passamos agora às primeiras informações sobre a enquete dessa noite que pergunta a você: você acredita que o Rio Doce se recupere do acidente provocado pela Samarco? Você ainda pode votar sim ou não pelo nosso portal rsim.com.br/enquete, mas já temos aqui a primeira parcial, não é, Manuela? Torinho, até agora 68% dos nossos internautas acham que o Rio Doce não vai se recuperar do acidente provocado pela Samarco. Apenas 32% consideram que sim. Pessoas estão pessimistas aí. Pessimistas. E temos também participações. Com vista aos fatos que têm chegado ao ouvido das pessoas, né? A Ivonete, bispo de São Benedito em Vitória, ela não acredita que o Rio Doce vai se recuperar dos danos causados pelo acidente. E o Adrenilson Lima, de Linhares, diz que tem um restaurante na Vila de Regência e conta que viu os turistas desaparecerem do local depois do acidente. Ele comenta que os prejuízos jamais serão recuperados pelos comerciantes da região. Lamentável sobre todos os aspectos, né? Bem, e passamos a conversar sobre esse assunto agora com o geólogo e professor da UFES, o Alex Bastos, que vem acompanhando as medições no Rio Doce e participou dessa pesquisa que revela o alto índice de concentração de metais no leito do Rio Doce. Seja bem-vindo aqui ao link, professor. A gente viu aí, as pessoas estão muito pessimistas, né, com o que está acontecendo no Rio, né? Existe realmente, de fato, motivação para esse pessimismo? Primeiro que o desastre foi um dos maiores desastres ambientais da história do país e com relação à barragem de rejeito do mundo, né? E o pessimismo talvez venha pelo fato de que um ano depois a gente vem acompanhando, vem monitorando a foz do Rio Doce desde o momento em que a lama chegou em Regência em novembro de 2015. Monitoramos ao longo de 2016 e voltamos coletando água no rio, junto com o professor Renato Neto, do Laboratório de Geoquímica Ambiental. E, para nossa surpresa, a gente até esperava um aumento no teor em função do período de cheia do rio. Mas os níveis de metais que nós medimos na fração total da água se equivaleram, até aumentaram em valor em relação ao que a gente obteve na chegada da lama em novembro de 2015. Professor, então esse crescimento, né, esse nível elevado da presença de metais no rio, é decorrente de novos fluxos que vieram ainda da barragem ou são metais que já estavam lá esse tempo todo e apenas revolveram e subiram com o aumento do volume de água? A gente acredita que a maior parte é de depósitos que estavam na margem do rio, em barras arenosas ou no fundo do rio, em função do período de baixa vazão, período seco, né? Houve uma estiagem forte em 2015, mas em 2016 ela continuou. Então, no período de chuvas, em novembro, esse material, então, foi, digamos, carreado ou passou a fazer parte da coluna d'água. Aumentou a turbidez, né? Os próprios moradores de Regência reclamaram da turbidez, a coloração da água voltou a ficar alaranjada. A gente não tem nenhum relatório que diga que ainda tem material vazando numa taxa elevada lá na região da barragem, né? Então, acredito que isso seja realmente material que ficou depositado esse tempo todo e a gente já alertava para isso ao longo de 2016, né? Que realmente foi muito material e esse material vai, aos poucos, sendo transportado pelo rio. Em momentos vai aumentar esses índices, em momentos vai diminuir. Então, a limpeza natural do rio, se a gente considerar que vai acontecer um dia, ela ainda vai demorar muitos anos. Professor, o que isso representa para o ecossistema do rio e também para as pessoas que fazem uso ou precisam fazer uso da água do Rio Doce? Olha, eu acho que o maior problema é do ponto de vista da insegurança, né? Porque
a gente não tem pelo menos o nosso estudo, ele trabalha mais com a questão ambiental. Mas o quanto que isso afeta a saúde das pessoas, eu acho que é o ponto mais importante que deva ser apreciado desde o ano passado deveria estar sendo apreciado. Para o ecossistema aos poucos ele vai se adaptando, né? O rio vai se adaptando, os organismos, tanto a fauna quanto a flora, a biota de uma maneira geral. Agora, o monitoramento ele é importante, por isso que a gente está tentando continuar esse trabalho, porque só a variação ao longo de um longo prazo, como que isso vai variar, é que vai poder permitir uma maior interpretação ou uma maior certeza do impacto para a população. O senhor falou que o rio, de certa maneira, vai se adaptando. Essa adaptação significa uma recuperação? Não necessariamente. A gente sempre descreve da seguinte maneira. Quando a lama chegou, teve um impacto agudo, ou seja, várias mudanças num curto espaço de tempo. Certo. A partir dali, a gente tem um impacto crônico. É um impacto que vai continuar e perdurar durante um bom tempo. Então, você tem ideia de quanto tempo seria? É difícil de prever. Que chegaram a falar em 10 anos, tem sentido essa data, esse prazo, não? É um número, é um número. Eu não consigo ver um sentido em falar 5, 10 anos. Você não tem referências, né, de desastres semelhantes, né? Não tem. Entendeu? Então, esse período crônico é o que a gente está vivendo. Então, o rio sobe de nível, vai aumentar o nível de metais enquanto esse material estiver lá. Então, e aí, obviamente, os organismos vão se adaptando ali. Mas a recuperação, ela é função realmente do material ser soterrado ou do material ser transportado para o mar. Pois além dessa recuperação, vamos dizer assim, que essa faxina que a própria natureza pode fazer ao longo dos anos, há alguma possibilidade da intervenção humana numa dragagem, uma aspiração? Existe alguma técnica nesse sentido que possa ser feita? Olha, a parte de dragagem, ela seria mais plausível nas áreas onde a gente tem barragens, né? Então, por exemplo, boa parte do material ficou retido em Minas Gerais, em Risoleta Neves, na barragem de Risoleta Neves. Lá é plausível de que faça a dragagem. Ao longo do rio é mais difícil, até porque teria que se medir qual o impacto de uma dragagem ao longo do rio causaria também ao ecossistema. Certo. Temos uma pergunta de telespectador aqui. Temos aqui a pergunta da Rafaela de Linhares, que ela pergunta se é possível saber em quanto tempo as pessoas poderão voltar a consumir os peixes do rio na área do Espírito Santo. Olha, é difícil de afirmar em quanto tempo, né? Por exemplo, a gente fez a análise da acumulação de metais no peixe no mar, né? Junto com a parceria com o pessoal do Rio Grande do Sul, e a gente mostrou que o camarão e os peixes estavam contaminados. Agora, esses organismos, eles têm um ciclo, daqui a 3 meses, 4 meses, isso pode alterar. Então, é muito difícil para a gente afirmar quando, né? Tem que realmente continuar monitorando. Um comentário ainda? Temos um comentário aqui do Dionísio da Serra. Ele diz que acredita na recuperação do rio a longo prazo. Ele diz que poderá acontecer se houver muito investimento e muito trabalho, principalmente por parte dos responsáveis. Esse é otimista. O ponto principal, né? Mas só acredita nisso também? A longo prazo, sim, que haja um investimento realmente importante, maciço, até mesmo aproveitando e melhorando as condições de saneamento ao longo do rio e uma recuperação da área da onde ocorreu o desastre propriamente dito. Ok. Professor Alex Bastos, muito obrigado pela presença aqui no Link, pelas informações que o senhor trouxe para a gente. Obrigado pela oportunidade. Uma situação lamentável, mas a informação sempre contribui no sentido de que as providências sejam tomadas, né? Sim, claro. Ok. Obrigado, boa noite. Obrigado a você. No próximo bloco, notícias do interior e as últimas informações do portal R-Sim. Agora são 6h49 e as imagens ao vivo são da Avenida Fernando Ferrari, em frente à UFES. Link Espírito Santo ligado em você. Link Espírito Santo de volta e já com o resultado da enquete. Você acredita
que o Rio Doce se recupere do acidente provocado pela Samarco? Emanuel Teixeira. Toninho, 60% dos nossos internautas acham que o Rio não deve se recuperar do acidente. Só 40% consideram que sim. Ok. Agradecer então aos nossos telespectadores, internautas que participaram, dando seu voto e mandando também comentários e perguntas aí para a entrevista que fizemos no bloco anterior. E agora as notícias do interior. Em Linhares, um programa do governo do estado tem sensibilizado empresários para investir na contratação de presos. Empresários de Linhares puderam conhecer nesta terça-feira o Programa de Responsabilidade Social e Ressocialização da Secretaria de Estado da Justiça, Sejus. Nele, a contratação de mão de obra de internos do sistema prisional pela iniciativa privada é permitida e tem ajudado muitas pessoas, tanto contratantes como os próprios contratados detentos. O secretário estadual da Sejus, o Wallace Tarcísio, fez uma defesa do programa no estado. Se procura desenvolver habilidades profissionais para que no seu retorno à sociedade ele tenha maior facilidade dessa reinserção. Quem já está neste programa, contando com os serviços dos presos, não se arrepende e incentiva novos empresários a adotar esta estratégia de mercado. A pessoa, quando ela se ocupa num ambiente de trabalho bom, como nós temos lá, outras empresas também têm, e ele se valoriza, a família dele recebe, inclusive, ajuda. Eu acho que isso é muito importante e faz com que realmente se recupere uma pessoa desse jeito. Eu dou parabéns para esse trabalho. O recado foi ouvido pelo empresário Dalmir Freitas, que foi ao evento para conhecer as regras e, quem sabe, contratar detentos do sistema prisional de Linhares para a sua empresa. Surgindo a demanda na minha empresa, vou aderir ao projeto. É um projeto social. Trabalhamos já com algumas questões sociais na empresa, questões de meio ambiente e pela importância de ressocializar. Em que eu consiga ressocializar pelo menos uma pessoa já é gratificante. A experiência de ressocialização foi compartilhada por Elias Cardoso, preso do sistema prisional local e que agora está trabalhando, sendo beneficiado pelas regras da iniciativa. O que eu penso para os empresários é que eles venham acolher, dar uma oportunidade, né, para as pessoas recomeçar, né, um novo encontro. Que cada vez que nós trabalhamos é um passo que nós damos para aproximar da nossa família. A supervisão e fiscalização do trabalho dos detentos é feita periodicamente por um fiscal da Sejus. As empresas que absorvem mão de obra de detentos também podem receber o selo social Ressocialização pelo Trabalho. Aquelas que atendem aos requisitos exigidos por decreto podem usar o símbolo de seus produtos e peças publicitárias, mostrando sua atuação social e contribuição para a reinserção de detentos e egressos do sistema prisional no mercado de trabalho. E de Linhares vamos para Colatina. A mudança nos horários da coleta do lixo tem causado uma grande confusão na cidade. Os moradores reclamam que o serviço piorou e o lixo está se acumulando nas ruas. Bastaram alguns minutos rodando por alguns bairros para nossa equipe flagrar cenas impressionantes. Montanhas de lixo empilhadas por vários locais. O motivo de tudo isso é o não cumprimento dos horários informados pelo Sanear, órgão ligado à prefeitura e que é responsável pela coleta em Colatina. No bairro Santo Antônio, por exemplo, moradores reclamaram que o carro coletor ficou 5 dias sem passar por lá. Aqui no bairro Santo Antônio, na rua Aladim Barbieri, segundo informa o calendário de coleta de lixo do Sanear, essas coletas devem ser feitas segunda, quarta e sexta-feira, sempre na parte da tarde. Mas os moradores aqui dessa região reclamam que a última coleta foi feita na quarta-feira, antes do feriado da Sexta-feira da Paixão. E depois só foi recolhido o lixo na terça-feira, dia 18, depois de meio-dia. Entre todos, a opinião é a mesma. Depois da mudança nos horários e rotas de coleta, a situação piorou. Segundo eles, a reestruturação feita pela atual administração não ajudou em nada. O horário a gente já sabia, eu colocava o lixo para fora no horário. Agora não tem horário mais para ele. A primeira coisa que as pessoas esperam numa prefeitura é que pelo menos o lixo
seja recolhido. Segundo a empresa Sanear, a quebra de 2 caminhões de coleta atrasou o recolhimento do lixo na cidade e a situação está sendo regularizada gradativamente. A empresa afirmou ainda que a partir de agora as coletas também vão acontecer durante os feriados. E agora as últimas informações do dia pelo nosso portal, o rsim.com.br. Torinho, temos uma notícia boa para o estado. Um atleta da cidade de Castelo, no sul do estado, foi convocado para a seleção brasileira de handebol. Carlos Eduardo dos Santos Júnior, de 22 anos, vai participar já no próximo sábado do Campeonato Pan-Americano que acontece em Santiago, no Chile. Temos fotos dele aí. Ele iniciou sua caminhada no handebol em 2010 na Escola Estadual João Bley e no ano passado já foi campeão estadual na categoria e junto com a equipe capixaba conquistou o 3º lugar no Campeonato Brasileiro Escolar. A notícia completa lá no nosso portal rsim.com.br. Então, os nossos parabéns, o parabéns do link para o Carlos Eduardo Santos Júnior. Agora são 6 horas e 58 minutos e o Link Espírito Santo de hoje está terminando. Uma boa noite para você, uma ótima semana. Imagens agora ao vivo da Praça do Papa, entrada da Terceira Ponte, às 6 horas e 58 minutos. Record News, informação para você crescer.